Bom dia a todos. Você está no canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo. Dia de finados. Faço aqui uma homenagem aos meus antepassados, a todos aqueles que viveram, sonharam, lutaram, procriaram, né? Tanto é que nós estamos aqui, né? Então, dia deles hoje. Paz a todos eles. Bom, pessoal, olha só. Está na hora, né, do Lula tomar uma atitude, né? Não pode ficar nesse morde e assopra, né? Eterno, né? Precisa ser firme, né? Ele, como bom discípulo do general Golbery, né? O indivíduo que fazia a ponte, que fez a ponte, né? Entre o movimento sindical, o movimento patronal, lá nas indústrias vilares, e o próprio regime militar, que ele é o cara, né? Como dizia o Obama, né? O Obama é o cara que não foi o Osama, né? O Obama, né? Ele dizia que o Lula era o cara, né? Então, Lula, é o seguinte, Lula, ele está esperando aí tomar uma atitude. Ó. Olha só, o regime militar brasileiro, eu vivi naquela época, eu sei bem o que foi o regime militar brasileiro, né? Foi uma época de uma pujança econômica absurda. O Brasil crescia 10% ao ano. Era uma loucura, né? A classe média tinha o carro do ano, né? Você comprava casa naquela época, você construía casas, né? Não faltava emprego, né? Foi uma época de muitas hidrelétricas, rodovias, enfim, eles fizeram muita coisa boa, Transamazônica, né? Fizeram muita coisa, muita obra, né? Portos, aeroportos, né? Enfim, os militares deixaram aí um legado, dificilmente ele vai voltar, né? Mas assim, pelo menos algumas atitudes o Lula poderia se espelhar aí principalmente no Geisel, né? Olha só, foi o único período da história do Brasil que nós tratamos Israel da maneira correta. Primeiro, condenando o sionismo como uma ideologia racista, pressionando Israel para sair dos territórios palestinos, reconhecendo a Palestina como Estado. Grande Geisel, Ernesto Geisel, dia dele, hein? Finados, né? Vamos lembrar sempre dessa grande figura aí que foi o Ernesto Geisel, um verdadeiro nacionalista. Né? Homem realmente focado no Brasil, que amava o Brasil, né? E amar o Brasil significa lutar pelo povo brasileiro, né? E pelo território brasileiro, né? E pela defesa do território brasileiro. O projeto nuclear lá começou lá, o submarino nuclear, né? A Alemanha estava nos fornecendo tecnologia. A gente precisa retomar isso daí, né? Quem é o Brasil na fila do pão? Né? O tratado de não proliferação nuclear, todo mundo já está furando com esse tratado aí. Por quê? Porque é um tratado que não interessa para a soberania de um país. Os Estados Unidos não cumpre, a Rússia não cumpre, o Paquistão não cumpre. O tratado de não proliferação nuclear tem que ser rasgado. Tem que sair desse tratado, não precisa nem rasgar, ignora esse tratado. Né? Por quê? Porque nós precisamos de defender o nosso litoral. Nós precisamos defender a Amazônia. A Amazônia é do brasileiro, sempre vai ser. Nós temos que poder entrar e sair da Amazônia se quisermos ou não quisermos. Né? A gente precisa retomar o nosso território, hein? Olha a situação que nós chegamos, hein? Situação crítica, hein? Outro ponto que eu gostaria de enfatizar, ontem saiu um programa muito bom do Arte da Guerra, né? E o Robson Farinazzo, o professor Robson Farinazzo, levou um convidado lá, que é muito, muito bom, né? Que tem muito conhecimento, né? Então dá uma olhada lá, foi no dia de ontem. Né? Ele levou o Rodolfo Laterza, que é um indivíduo assim, que já escreveu um livro sobre a guerra da Ucrânia, e é um indivíduo assim fora de série, né? Que tem uma visão estratégica, tática, operacional, conhece
conhece guerra como poucos, né? E é um estudioso sério, né? Um indivíduo que pesquisa, que lê, que está sintonizado aí com os grandes cérebros, né? Por exemplo, o Martianov, né? O Andrei Martianov, também um vídeo que saiu também no Arte da Guerra, né? Que é hoje o principal canal de geopolítica brasileiro, né? Não assista canais tipo Professor Ock, sabe? Esse pessoal que fica assim lambendo a OTAN, usando cuequinha dos Estados Unidos, bandeirinha de Israel, né? Assim, não siga isso daí. Sabe? Não polua a sua mente com aquilo que não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Né? Não vai dar certo continuar a louvar o Tio Sam, o American Way of Life. Isso aí tá indo para o caminho errado. Você quer construir sua casa sobre a areia? Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai derrubar tudo. Né? Eu não estou defendendo a decadência do Ocidente. Eu não quero que o Ocidente decaia, mas ele está decaindo. Né? Eu não sou a favor da decadência do Ocidente. Não, eu estou constatando que o Ocidente está decaindo. Né? Ele está decaindo por sua própria inércia, né? Por sua própria incapacidade de ver os outros países, os outros povos, com o mesmo direito de existir do que ele. Né? Enfim, o Ocidente não tem mais nada a oferecer ao mundo. Ele já cumpriu a sua missão. Né? Mas então, voltando aí ao Rodolfo Laterza, ele falou um negócio muito interessante. Ó. A gente está vivendo um momento, não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Por exemplo, o Brasil. Pensa assim, as milícias, as facções. Até a época do pré-Bolsonaro, né, não se falava muito em milícia, miliciano, se falava muito em facção, em quadrilha. Né? Mas olha só, hoje nós estamos em 2023, as milícias e facções, você já não consegue distinguir uma da outra. Elas estão ficando indiscerníveis, indistinguíveis, indistintas. Elas estão se misturando, estão se mesclando. Os grupos já não conseguem diferenciar muito uma coisa da outra. Já constitui um poder paralelo, né, temido pela própria polícia e pelo próprio exército regular. Mas isso é um sistema, eu acho que isso é um sistema que está surgindo aí. Eu não vejo isso de uma maneira totalmente negativa, né, como os canais de direita. Né, não vejo isso de uma maneira negativa. Inclusive, eu já me posicionei aqui com relação ao tráfico de drogas, né? Isso não vai parar. Não estou defendendo a droga, eu não uso droga. Né? Minha droga é tomar um copinho de vinho no fim de semana, né? Uma cervejinha de vez em quando. Né? Mas é o seguinte, a sociedade escolheu, as pessoas escolheram usar drogas. Tudo que o governo pode fazer é regular isso daí, é legislar, é colocar o limite das coisas, dar nome aos bois, estudar o assunto, né? Porque as pessoas querem, a sociedade quer. Não adianta você lutar contra a força da sociedade, porque ela é uma força irresistível. Né? Muito bem, um sistema miliciano. O que eu chamo de sistema miliciano? Por exemplo, o sistema que ocorre hoje no Oriente Médio. Então, sei lá, o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica, né, os grupos todos. Né? Esse sistema miliciano, que é o sistema militante, é um sistema guerrilheiro. Não é exatamente guerrilheiro, mas ele tem um pé na guerrilha. Né? Por exemplo, a guerrilha já ficou mais popularizada por conta do Fidel Castro, por conta da Guerra do Vietnã. Por exemplo, os Vietcongs eram guerrilheiros. Né? Esses grupos, né, eles são grupos paraestatais, paramilitares, ou então são facções, né, são quadrilhas mesmo. E muitas vezes ele adquire aí uma organização interna notável. Né? Por exemplo, ele se torna de tal maneira bem desenvolvido, bem organizado, bem patrocinado. Inclusive, ele é patrocinado pelas elites políticas, né, e pelas elites intelectuais. Né? Esses grupos ele acaba agindo como uma força de combate externo. O que quer dizer externo? Externo ao país. Porque as forças de combate interno, por exemplo, as forças regulares, a polícia, o exército, né,
eles atuam internamente, por exemplo, sobretudo no mundo árabe, no mundo muçulmano, né? Então, as polícias, o exército regular, ele atua internamente no país como força de coerção, de controle social, como força de aplicar a lei, né? Ao passo que as facções, as milícias, os grupos, eles atuam como uma força externa. Então você vê, por exemplo, o Irã. Ele não vai entrar diretamente na guerra, né? Mas ele vai apoiar um proxy. Ele vai apoiar um grupo desses, um grupo miliciano, um grupo militante, um grupo guerreiro, né? O grupo Wagner já é um caso diferente, assim, porque ele não é muito diferente. Não é muito diferente porque ele atua em prol de uma certa cultura, de um certo país, de uma certa civilização, né? É que ele tem aquela cunha de ser um grupo mercenário, mas ele não é um grupo mercenário. Ele atua de braço dado com os interesses do governo russo, o grupo Wagner. Por exemplo, o Hezbollah, ele atua em defesa ali do Líbano, do Irã, né? Em defesa do islamismo. Ou seja, ele advoga por valores, ele não é um grupo mercenário, pura e simplesmente, né? Grupos mercenários são mais comuns lá na Ucrânia, né? Por exemplo, se eu for lá lutar na Ucrânia, quer dizer, eu não vou lutar, eu vou tocar piano lá para os soldados, né? É o máximo que eu posso fazer, né? Mas eu iria como? Como um mercenário, né? Estão entendendo? Então você tem que advogar por um valor, né? Esse fenômeno miliciano está bem adiantado no Oriente Médio. Então esses grupos, então, eles atuam como uma força de combate temível, muito eficaz, né? Basta dizer que o Hezbollah já venceu Israel 2 vezes, né? Eles venceram em 1982 e novamente em 2006, quando Israel levou uma tunda, né? No sul do Líbano, né? Na fronteira, né? E ali o Hezbollah tem destruído, né? Todas as tecnologias que Israel espalhou naquela região, porque faz parte da doutrina sionista, que você tem que expandir, né, o Israel até que ele cerque ali toda aquela região, né? O projeto sionista é que você vai expandir para que sejam as mesmas terras que foram dadas ao Abraão, né? É o patriarca ali do judaísmo, né? Lembrando também que o sionismo ele detesta o judaísmo, né? Mas ele usa as crenças, ele usa o fundamentalismo, ele usa a Bíblia, né? Quer dizer, eu detesto a Torá, mas eu uso a Torá para fazer a sua cabeça, né? Então, é um problema, né? Bom, não quero que o vídeo fique muito longo, né? Não quero que ele fique muito longe, não, quero que ele fique perto, né? Mas queria comentar aí que o Max Blumenthal é diretor da Grayzone. Ele fez uma extensa pesquisa lá, uma investigação, isso já tem sido publicado, e tem muita gente que defende isso daí e acredita nisso daí, né? Bom, aí não é questão de crença, né? Ele mostrou que Israel, usando tanques, né, e mísseis Hellfire contra seus próprios cidadãos, no dia 7 de outubro. Então ele aproveitou a invasão do Hamas, que ele naturalmente sabia que ia acontecer, né? Eles não têm o melhor serviço secreto do mundo, que é o famoso Mossad, né? Que os canais de moleque assim idolatram, né? Mas então, a tese dele é essa, né? Quer dizer, então ele usou a selvageria do Hamas, né? Selvageria que foi, ele usou a expressão foi o Hamas, a selvageria do Hamas. Hamas é um grupo terror, né? Mas, na verdade, o Estado de Israel é um Estado terrorista, né? Enfim, é um fato. Ninguém é santo, né, nessa história. Inclusive, eu já fiz um vídeo mostrando que quem criou o nazismo foram os sionistas, os banqueiros sionistas, né? No fim, eles acabaram criando o ovo da serpente, né, que se voltou contra eles também, né? Mas quem foi sacrificado
foi o povo miúdo, o povo humilde, o povo pobre, né? Os judeus sionistas, Ashkenazi, os ricaços, os super ricos, né? Por exemplo, o Rothschild, que morou lá se eu não me engano, em Berlim, né? Na época do nazismo, né? Ele negociou lá sua retirada da Alemanha, né? Pagou na época, não sei se foi 2 bilhões, né, de marcos alemães. Né? E o movimento sionista, então, criou o Estado de Israel. A partir do nazismo, do próprio nazismo, e a partir da própria perseguição. Né? Mas então, voltando aqui, ó, já no dia 8 de outubro, eu alertei no meu canal aqui que Israel estava diretamente envolvido nos ataques do Hamas. Não é que ele trabalhou junto com o Hamas. Ele combateu o Hamas. Mas ele aproveitou aquele caos, né, para abater alguns de seus próprios cidadãos. Né? Então, existe aí também um problema aí do sionismo, né? Não gostar dos moradores dos kibbutz. Isso é um problema que vem desde lá do início do século XX. Hein? Os sionistas não gostam dos kibbutz. Né? Eles gostam do modo de vida urbano, citadino. Né? Eles gostam lá do progressismo, né? Da tecnocracia, lá, do modo de vida lá progressista, né? Dos judeus modernos, dos judeus profanos, pagãos, vamos dizer assim. Né? Bom, é fácil também, então, diante desse problema aí, ver que a narrativa de Israel ela vai indo por água abaixo, né? Ela vai decaindo, né? Então você vai continuar batendo, né, na mídia, né? Que você está combatendo o Hamas, você está combatendo o Hamas, você está combatendo o Hamas. Mas, na verdade, é visível que o que você está, na verdade, é combatendo o palestino, o povo palestino, né? Você está cometendo genocídio contra o povo palestino. Você está bombardeando num grau de violência comparável à bomba de Hiroshima, né? Que tinha 15 mil toneladas de TNT, você já usou 12 mil toneladas de TNT em cima de Gaza, destruindo inclusive uma igreja católica ontem, né? Ou seja, você bombardeou próximo à igreja católica em Gaza, onde os cristãos palestinos estavam rezando, orando. Inclusive eu fiz aí uma ironia, né? Foi uma boa oportunidade aí para os bolsolavetes, né? Orarem, né? Para que Israel consiga fazer sua limpeza étnica, né? Já que eles são cristãos sionistas, que é uma aberração ideológica, né? E é um fundamentalismo também. Bastante defendido aí também por certos pastores, né? Com suas igrejas, né? Que passa o dia aí falando do Templo de Salomão, né? Enfim, o problema é esse, né? É fácil prever aí que os Estados Unidos, que já banca 80% do esforço de guerra de Israel, vai acabar abandonando o seu pupilo, a própria sorte. Inclusive já dizia o centenário Henry Kissinger, né? Estados Unidos, é perigoso você ser inimigo dos Estados Unidos. É arriscado você ser seu amigo. Os Estados Unidos sabe que ele está numa situação em que o mundo todo está se voltando contra Israel. E, eu não sei, nós não vimos ainda, mas já tem muito saco preto, né? Voltando. Para Israel já tem algumas centenas de sacos pretos. Famílias chorando, inclusive lá no Knesset, que é o legislativo israelense, mostrou cenas aí das pessoas chorando, né? Por quê? Porque já estão perdendo seus filhos, soldados, combatentes, que estão lutando contra o Hamas, né? Soltando bomba no palestino, né? E alegando que está combatendo o terrorismo do Hamas. Né? Então, Ernesto Geisel, que Deus o tenha, você fez a coisa certa. Né? Então, se o Lula conseguisse ter 10% da consciência que você tem,
nós estaríamos em bons lençóis. Não estou dizendo que nós estamos em maus lençóis com o Lula, né? Acho que o Brasil está numa fase difícil, né? Governo de coalizão, governo de frente ampla, mas a inflação diminuiu, né? Vamos ver se essa reforma fiscal aí e uma conjuntura melhor, tributária, né, consiga entregar aquilo que foi previsto, que é a reindustrialização do Brasil e um projeto de desenvolvimento e de soberania para nós, para o nosso povo. Então, pessoal, vamos em frente. Até a próxima.